TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, salve Maria Imaculada. Tá começando mais um programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a participar conosco, você pode mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp ou entrar em contato conosco pelos nossos telefones. Lembrando que a programação da TV Imaculada conta sempre com carinho e com a sua ajuda. E no programa Só o Amor Constrói, nós vamos hoje conhecer um pouquinho sobre a Comissão de Proteção de Vulneráveis. Vamos entender um pouquinho sobre esta obra de caridade da Igreja Católica. Para nos ajudar a interagir um pouquinho mais no início deste programa, vamos compreender um pouquinho da Palavra de Deus no Evangelho escrito por São Marcos, no capítulo 10, que vai ressaltar, começando no versículo 13, quando tem como título Jesus abençoa as crianças. Apresentaram-lhe então crianças para que acontecesse, mas os discípulos repreenderam os que apresentavam. Vendo, Jesus indignou-se e disse-lhe: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade, eu vos digo, todo a quem não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não terás. Em seguida, ele abençoou e abraçou, impondo-lhe as mãos. Caríssimos irmãos, irmãs, no Evangelho, aqui escrito por Marcos, nosso Senhor acolhe essas crianças e vem nos dizer que nós devemos ter um coração como semelhante a de uma criança, um coração puro, um coração que busque sempre o bem para si e para o outro, um coração livre da maldade. No período a qual nós estamos nos aproximando, o período da Quaresma, um período propício a praticarmos as virtudes e, praticando as virtudes, possamos assim ter um coração semelhante ao coração de uma criança, para praticarmos o que a Igreja há muito tempo tem nos pedido, o cuidado daqueles que mais precisam. E não foi diferente com Francisco de Assis, que vai ao encontro dos necessitados de sua época, dos perseguidos, dos excluídos, e cada um de nós somos convidados também a colocar à disposição dos nossos irmãos e irmãs perseguidos, excluídos, muitos deles andando na falta de luz, andando nas trevas, muitos deles perdidos sem direção, para que assim possamos levar a palavra de Deus, dar um alento, dar um norte, ser ponte que leve as pessoas que se encontram nas trevas para a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. E no programa de hoje, como falei no começo, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a Comissão de Proteção de Vulneráveis, esta obra de caridade que, assim, seguindo o exemplo de muitos outros e seguindo os passos de Jesus Cristo, vem ao encontro das pessoas que muitas vezes são violentadas, são colocadas em situações que não deveriam ser colocadas. E para nos ajudar no próximo bloco estará conosco o Frei Moacir Malaquias Júnior, presidente do Tribunal Eclesiástico. Façamos agora um pequeno intervalo, voltamos na sequência com o programa Só o Amor Constrói. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você pode participar conosco pelos nossos telefones. O nosso telefone é o 673349-2358, o 673349-1015, ou nos mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, que é o 67993470532.
E no programa de hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a Comissão de Proteção de Vulneráveis. Comigo aqui nos estúdios da TV Imaculada, o Frei Moacir Malaquias Júnior, presidente do Tribunal Eclesiástico. Bem-vindo, Frei Moacir. É com grande alegria que nós o acolhemos aqui. Obrigado, Frei Dimas. Eu também, pela primeira vez, estou aqui nos estúdios da TV Imaculada. Desejo a todos a saudação franciscana de paz e bem. E, mais uma vez, agradeço aqui a direção da TV Imaculada pela possibilidade da gente esclarecer esse serviço que a Igreja presta com muita atenção e, principalmente, esclarecer as pessoas que precisam e também nos colocar à disposição no Tribunal Eclesiástico Regional, que é o tribunal da Igreja, que se presta a esse serviço que você agora pede esclarecimentos, Frei Dimas. Frei Moacir, antes da gente começar nosso bate-papo, para conhecer um pouquinho mais sobre a Comissão de Proteção de Vulneráveis, o senhor poderia se apresentar para o pessoal conhecer um pouquinho e também o seu trabalho desenvolvido junto ao tribunal? Pois não, o nosso Tribunal Eclesiástico, para quem não sabe, muitas vezes, as pessoas às vezes não têm um conhecimento, a Igreja Católica tem o seu próprio Tribunal Eclesiástico. Ela julga a causa dos católicos. Ela julga a causa dos padres, dos sacramentos, das causas de nulidade matrimonial. Então, também na nossa arquidiocese, no nosso Mato Grosso do Sul, nós temos aí a Comissão de Proteção de Vulneráveis. Esta comissão é uma resposta da Igreja àquelas situações constrangedoras que passamos há alguns anos. Teve início já no pontificado do Papa Bento XVI, e o Papa Francisco implementou e aprimorou esta comissão que tem como finalidade proteger as pessoas vulneráveis, as pessoas que estão expostas não só aos riscos de abusos sexuais, mas a qualquer tipo de abusos, de constrangimentos, de sofrimentos. Então, este é o papel da comissão. Eu, aqui no Mato Grosso do Sul, eu sou o presidente desta comissão e respondo junto com uma grande comissão. Os membros são bastante diversificados, temos diversos membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Conselho Tutelar, assistentes sociais, médicos, psicólogos, advogados. Então é uma comissão bastante ampla que colabora com a Igreja nesse trabalho de proteção aos vulneráveis, Frei Dimas. E como ela está sendo desenvolvida aqui no Mato Grosso do Sul? O senhor poderia falar mais um pouquinho também do surgimento, quanto tempo já existe? Bom, a comissão já foi instalada desde maio de 2020. O Papa Francisco, com o moto próprio Vos Est Lux Mundi, é um documento bastante intenso, bastante aprofundado. Ele instituiu em toda a Igreja, em todas as arquidioceses, em todas as dioceses, institutos religiosos, institutos educacionais católicos, esta comissão que tem como papel fundamental proteger os vulneráveis, as crianças, os adolescentes. É aquilo que você leu agora há pouco, estava falando no Evangelho, é nada mais, nada menos de cumprir a missão que Jesus deu à Igreja, a nós cristãos, de proteger as crianças, os jovens. Então, esta comissão foi uma iniciativa, uma resposta imediata da Igreja àquelas situações de abusos que ocorreram, e o Papa Francisco tem isso muito a sério. Além de instituir essa comissão, ele também instituiu uma comissão de vigilância pela aplicação daquele moto próprio. Então, a comissão tem como papel fundamental cumprir esta decisão do Papa Francisco e de tolerância zero. Então, é bastante rígida, os estatutos estão prontos, e aqui em Mato Grosso do Sul, como eu disse, toda a comissão ela é centralizada em Campo Grande, e todos os casos que ocorrem, que possam ocorrer em Mato Grosso do Sul, chegam ao nosso tribunal, que também tem um telefone que funciona 24 horas para qualquer tipo de denúncias que a gente apura, até denúncias anônimas são apuradas. Então, é uma comissão que tem muito trabalho e, graças a Deus, tem tido uma resposta bastante positiva
e as soluções também são rápidas e visam não apenas proteger o menor, mas também proteger aquelas pessoas que têm muitos problemas, tratamentos psicológicos, psiquiátricos, encaminhar também, e mais ainda, o importante desta comissão não é somente resolver o problema, mas também é trabalhar para que surjam os problemas. Ela não é só resolutiva, mas é principalmente preventiva. Frei Moacir, ainda sobre a carta apostólica do Papa Francisco, né? Na sua opinião, por que que ele teve esse olhar, esta reflexão sobre essa problemática a qual a igreja vive, já viveu? Bom, diante daquela situação que nós presenciamos, que não é só uma situação da igreja, é uma situação universal, aquelas situações que muitas vezes nós falamos, não ocorre somente na Igreja Católica, ela ocorre em todas as instâncias, outras igrejas, e pelo que a gente também estuda e acompanha nessa comissão, existe também muitos abusos próprios dentro das famílias. As famílias talvez sejam um dos grandes também responsáveis pela vulnerabilidade de tantos menores, pessoas adultas, idosos, pessoas que são vulneráveis na vida. Então, o Papa Francisco, ele teve essa iniciativa exatamente para fazer a parte que cabe à Igreja Católica. Mas, com esta atitude da Igreja, toda a sociedade civil, a sociedade internacional, os organismos internacionais também tomaram iniciativa, e a gente vê que o mundo inteiro, então, está entrando nesse exemplo que a Igreja Católica está dando. Já foram resolvidos muitos problemas e, mais ainda, como eu disse, a atual missão do Papa Francisco e da Igreja não é somente resolver os problemas antigos, mas prevenir problemas futuros. E isso tem dado bastante resultado e a comissão tem colaborado muito nesta solução e na busca também de respostas para toda essa situação de sofrimento das pessoas vulneráveis. Frei Moacir, na Palavra de Deus, na Sagrada Escritura, já aborda alguma coisa sobre essa temática e também tem alguma base para compreendermos melhor em que caminho devemos seguir? Bom, aquilo que você já no início da nossa transmissão você fez, bastante importante. Primeiramente, esta passagem bíblica que você leu aí de São Marcos, ela se refere às crianças, né? As crianças, o amor de Jesus pelas crianças, o exemplo das crianças que são os pequeninos que entrarão no reino de Deus. Então, o fundamento bíblico para o trabalho que nós desenvolvemos na comissão está ali na sua passagem bíblica que você iniciou. Mas também Jesus não era somente o grande mestre das crianças, ele também era aquele que tinha um amor muito grande pelos oprimidos, pelos vulneráveis, pelos sofredores, pelos pecadores. Nós somos vulneráveis, sempre fomos, o ser humano é vulnerável pela sua própria condição humana, mas a vulnerabilidade dos doentes, sofredores, é o centro do Evangelho de Jesus Cristo. Então, mais ainda é um motivo para a igreja se preocupar com aqueles que sofrem, aqueles que não têm saúde, aqueles que são abandonados, os idosos, porque quando a gente fala de vulneráveis, Frei Dimas e caros telespectadores, não se trata somente de crianças, existe uma grande quantidade de pessoas vulneráveis que são os doentes mentais, os idosos que muitas vezes são deixados nas suas casas, abandonados, sem higiene, sem saúde, sem tratamento médico. Então, a igreja vai muito mais além dos menores. Os vulneráveis da nossa sociedade são bastante presentes, a gente convive com essa vulnerabilidade, pessoas em condições sociais muito carentes. Então, todos esses são filhos que a igreja se preocupa. Vulneráveis, então, são todos aqueles que necessitam da proteção, não somente da igreja, mas de toda a sociedade também, da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país. Frei Moacir, o Papa Francisco, na carta encíclica, aqui que estamos falando,
ele coloca alguns artigos, né? Que são pontos importantes para cada cristão, principalmente da conversão diária, né? Sobre essas disposições, o que devemos destacar? Bom, a conversão diária é o ponto central da nossa fé. Nós nunca podemos dizer que somos convertidos. Às vezes eu brinco até com os estudantes, na comunidade, na paróquia da qual sou pároco, que as pessoas falam, eu sou convertido. Não, a conversão é um processo que começa com o nosso batismo e termina com a nossa morte. Ele nunca é concluído, ele é sempre por fazer. Então, a carta do Papa Francisco pede que essa atitude que nós temos deve ser uma conversão diária, que é um combate, a conversão é um combate, e tudo aquilo que causa sofrimento para o nosso próximo, seja para as crianças, adultos, idosos, doentes, tudo aquilo que causa sofrimento e que estão diante de nós, é uma oportunidade que a gente tem de uma conversão diária. Quando Deus coloca essas pessoas vulneráveis no nosso caminho, nos nossos olhos, e aí está agora a Quaresma, que é esse tempo rico, então é um momento de nós aprofundarmos a conversão para colaborar, para socorrer aqueles que Deus nos coloca diante. Muitas vezes nós queremos que as pessoas sejam felizes, que as pessoas tenham tudo, rezamos por ela, mas a conversão exige de nós uma atitude concreta. Não basta ter somente uma pena ou uma dó, é necessário ter aquilo que Jesus tinha, empatia. Jesus não tinha somente empatia com as pessoas, ele tinha compaixão. A conversão faz com que nós tenhamos compaixão daqueles que Deus coloca diante. Não somente com olhares, mas também com atitudes concretas de ajuda e de socorro, Frei Dimas. Frei Moacir, nós vamos agora para o intervalo, tá? Nós voltamos na sequência ainda falando um pouquinho da importância desse assunto da Comissão de Proteção de Vulneráveis. Você que está conosco, nós voltamos na sequência e você também já pode ir mandando sua mensagem para nós, para tirar sua dúvida, mandar o seu ok e nós voltamos na sequência. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que a obra da Milícia da Imaculada nasceu do coração de Deus e através de São Maximiliano tomou forma. E depois de 100 anos estamos aqui e você faz parte também dessa história, nos ajudando, sendo milite, nos ajudando sempre a levar a palavra de Deus a muitas pessoas que necessitam de uma palavra de amor, de carinho, de conforto, uma luz. Sendo assim, sal da terra e luz do mundo, como o próprio nosso Senhor nos pede. Lembrando que para continuar sendo um milite, você pode estar atualizando o seu cadastro. Você que ainda não é um milite, você pode ligar no nosso telefone ou mandar uma mensagem no WhatsApp, fazer o seu cadastro e assim estar nos ajudando. Lembrando que nossos telefones é o 3349-2358 ou 3349-1015. O nosso WhatsApp é o 67993470532. E continuamos com o nosso bate-papo com o Frei Moacir, falando um pouquinho sobre a proteção de vulneráveis. Frei Moacir, dando sequência ao nosso bate-papo, as pessoas que fazem parte desta comissão, quais serão os estudos direcionados para a Comissão de Proteção de Vulneráveis, das pessoas que atuam, e quem são essas pessoas que fazem parte dessa comissão? Bom, primeiramente a comissão, ela tem os bispos, né, como os orientadores, e depois ela é formada por diversos profissionais de diversas áreas da nossa sociedade civil e também eclesiástica. Nós temos, como eu disse, pessoas do Ministério Público, do Judiciário, da OAB, temos psicólogos, temos médicos, psiquiatras, temos assistentes sociais, temos a colaboração muito efetiva do Conselho Tutelar, e são pessoas, então, que não somente são da área religiosa, mas toda uma gama de pessoas que colaboram
na nossa sociedade para a proteção desses vulneráveis. Então, essas pessoas são disponíveis, estão sempre prontas em todas as situações que nós convocamos. Quando aparece alguma situação, a gente convoca, o arcebispo convoca, e a gente se reúne, se discute e toma decisões dentro da legislação. A legislação brasileira também é bastante complexa, e nós precisamos de profissionais da área judiciária, da área do Ministério Público, para nos auxiliar também nas normas, porque não somente normas da igreja, mas também são normas do Estado, da União. Então nós temos que cumprir uma série de requisitos, uma série de exigências. Então esta grande comissão, esses profissionais são de grande importância para a nossa comissão. Frei Moacir, e como é que é o procedimento quando acontece uma denúncia, quando essa denúncia chega até o Tribunal Eclesiástico? Bom, a denúncia ela pode chegar de vários modos. Se vocês procurarem nos canais, no site da Arquidiocese, ali tem o modo de se apresentar uma denúncia. Então nós temos um telefone que funciona, um telefone celular 24 horas por dia. Então, chegando ao nosso conhecimento alguma denúncia, nós só aceitamos denúncias no âmbito eclesiástico. Aquilo que acontece dentro do ambiente da igreja. Nós não podemos entrar em ambientes de escolas estatais, municipais, escolas públicas. Então, a Comissão de Proteção de Vulneráveis, que nós estamos tratando, que eu estou tratando, é a Comissão de Proteção de Vulneráveis da Igreja Católica. Fatos que ocorrem fora do nosso ambiente, não é conosco. A nossa comissão, ela atua em situações que ocorreram dentro do ambiente da igreja, dentro do ambiente de escolas, dentro do ambiente das paróquias. Então, se o fato ocorreu dentro do ambiente da igreja, então a gente toma as providências. Como que se faz? Essa denúncia deve chegar diretamente no Tribunal Eclesiástico, dirigida a mim, ou então ao arcebispo, ou então através de qualquer pessoa que teve conhecimento do fato. A partir daí a gente faz então uma investigação aprofundada do fato. A gente chama as pessoas envolvidas, sejam as vítimas, sejam aqueles que cometeram o delito. Então, a partir daí a gente forma uma equipe para... a equipe de proteção de vulneráveis recebe o meu relatório, analisa e propõe os caminhos que nós devemos seguir. Então, o procedimento é muito rápido. Tão logo chegue o fato ao nosso conhecimento, eu já tomo as providências, é convocada a comissão, e a comissão vai nos orientar qual o caminho, qual o procedimento a ser seguido. E a resposta da igreja, o documento do Papa Francisco, deve ser rápida, não pode tolerar atrasos. Então, para nós, da Igreja Católica, o procedimento é muito rápido. E, se for possível, chega até ao conhecimento do Papa, muitos casos. Mas, como eu disse, a nossa atuação se limita somente no âmbito da Igreja Católica. Fatos ocorridos em outras igrejas, em outras instituições, a gente pode até orientar, mas não é nossa missão apurar e nem tomar providência com fatos que extrapolem a Igreja Católica. Frei Moacir, e quando uma pessoa ela acaba presenciando, né, alguns fatos de violência contra vulneráveis, e essas pessoas têm a obrigação, como funciona essa questão de uma denúncia, ela tem que denunciar, se ela não denuncia, ela acaba, até certo ponto, estando junto com o agressor, como que funciona? A lei civil, ela é bastante rígida nesse ponto, e também ela serve para aplicação dentro da igreja. Uma pessoa que presenciou ou teve conhecimento de um fato de abuso de vulneráveis, seja de crianças, seja de adultos, se for dentro do âmbito da Igreja Católica, essa denúncia deve chegar à autoridade da igreja. Se não for, a comunidade, a pessoa, ela deve também comunicar à autoridade civil, o Ministério Público, Delegacia de Proteção dos Vulneráveis, ou então apresentar uma denúncia em qualquer organismo para que sejam tomadas as providências.
como eu disse, se chega ao conhecimento de fatos ocorridos diante da igreja, a pessoa sim é obrigada, por lei, a denunciar esse fato. Mas tem também um pormenor. Uma vez tomado conhecimento do fato, você não pode constranger a pessoa, se for menor, a conversar com você. Porque a lei ela é bastante delicada quando se trata de menores vulneráveis. Esta criança, se é uma criança ainda em idade muito pequena, não deve ser entrevistada por alguém que não tem experiência. Ela deve ser entrevistada por um psicólogo, por alguém do conselho tutelar, por pessoas especializadas em conhecimento de psicologia infantil. Então, se chega ao conhecimento de uma pessoa, ou se alguém presenciou qualquer tipo de abuso, imediatamente devem ser comunicadas às autoridades. Se é da igreja, se é da sociedade civil, da sociedade civil. A omissão dessa denúncia pode fazer com que a pessoa que presenciou o fato se torne conivente ou então omissa, e a omissão também é punida nesses casos. Então, se você presenciou, tem que ter um certo cuidado para não ver coisas onde não existem. As denúncias falsas, ou então por ação falsa, também pode ser punida. Então, é muito perigoso nós difamarmos alguém. Isso tem que ter muito cuidado, tem que ser muito prudente para não difamar ninguém e depois essa pessoa fica exposta na sua vida, pode ter consequências graves e depois o fato não é provado. Então, a comissão, as leis são bastante claras, mas a pessoa não se deixe levar por fatos que não existem. Isso pode também ter consequências graves para aquele que faz denúncia falsa. Então, seria muito bom a gente tomar conhecimento, a gente estudar, a gente se informar sobre essa lei de proteção, não somente na igreja, mas também as leis da sociedade. Frei Bocil, o senhor falou um pouquinho sobre a questão das leis eclesiásticas e também da lei civil, né? E essa comissão ela tem como ponto as leis eclesiásticas, mas também respeitando sempre as leis civis, né? O senhor poderia falar um pouquinho sobre a lei eclesiástica e a lei civil? O que a lei eclesiástica traz para si também da lei civil? Bastante. A igreja, ela acolhe a lei civil também na sua complexidade. A igreja tem suas leis próprias, mas no caso de proteção de vulneráveis, muitas leis nossas são oriundas também do Estado, desde que essas leis sejam compatíveis com a Igreja Católica, com o direito canônico e com a Palavra de Deus, a igreja também acolhe essas leis civis e também aplica. Então, no caso de punição, no caso de, às vezes, de imputar alguma culpabilidade, a igreja também espera o julgamento daquilo que o Estado vai dizer. Que muitas vezes, depois de uma pesquisa, depois de uma investigação, se prova que aquela pessoa era inocente. Então, a igreja tem muito cuidado de não condenar ninguém sem provas muito concretas. Então, não se pode fazer elucubrações, delatar fatos que não existem, ou então ir ao encontro de conversas que muitas vezes surgem. Então, a lei civil e a lei eclesiástica aqui quase que 100% andam juntas. As questões são muito sutis em questão de idade, de prescrição de delito, mas praticamente a igreja e o Estado caminham juntos e trabalham juntos, e tem que ser assim. A igreja, ela vive na sociedade humana, ela trabalha para a sociedade humana, ela trabalha para o ser humano, para o homem, para a mulher, Então, ela tem que caminhar junto com o Estado. E o Estado também não pode prescindir da ajuda da igreja, porque a igreja, ela é especialista, ela conhece o ser humano na sua profundidade. E as ciências humanas, a psicologia, a medicina, a psiquiatria, são ciências que a igreja acolhe com muito carinho,
porque também nos ajudam a entender o ser humano na sua complexidade. Frei Moacir, mais uma vez, o senhor poderia nos falar e nos dizer quais são os canais de denúncia do Tribunal Eclesiástico? Bom, os canais de denúncias são um telefone celular, que agora eu não me lembro o número do telefone, mas eu posso deixar para vocês colocarem. Então, qualquer autoridade eclesiástica tem a Cúria Diocesana. A nossa Cúria Diocesana, ela funciona ali atrás da igreja do Santuário Perpétuo Socorro. Ali pode se dirigir. Procurem no site da Arquidiocese de Campo Grande ou no site do Tribunal Eclesiástico Regional de Campo Grande, que ali tem os portais onde se pode oferecer denúncia. Uma denúncia, ela pode ser apresentada através de um e-mail, com as pessoas identificando, ou então comparecer pessoalmente, telefonar, avisando, contando alguma coisa e marcando uma hora, e eu pessoalmente que acolho essas possíveis e supostas denúncias. Sou eu que sou encarregado aqui em Mato Grosso do Sul de receber, de investigar e também de apresentar à comissão os casos de possíveis ou supostas denúncias. Então, o canal eclesiástico, para responder a sua pergunta, Frei Dimas, é a Arquidiocese de Campo Grande. Temos lá um portal, temos lá uma aba, e também o Tribunal Eclesiástico Regional de Campo Grande. Também tem uma aba para isso. E qualquer informação, estamos sempre à disposição. Frei Moacir, então estamos chegando ao final do nosso bate-papo, aqui no programa Só o Amor Constrói. O senhor gostaria de deixar uma mensagem para o pessoal aqui de casa, que está nos assistindo, sobre a importância desta comissão e também a importância de todos nós ficarmos atentos, denunciar? Bom, primeiramente quero agradecer aqui à TV Imaculada pela oportunidade que nos deu de apresentar aqui esta comissão que talvez poucos conhecem. Então, primeiramente agradecer a você, Frei Dimas, por a oportunidade, espero voltar novamente, e depois também avisar as pessoas, né, que nós temos esta obrigação, nós temos esta missão de proteger as crianças, de proteger os vulneráveis. Vejam, a gente hoje denuncia até maltrato de animais. Como não vamos denunciar maltratos de pessoas enfermas, pessoas idosas, pessoas que são muitas vezes judiadas no seu ambiente familiar, no seu local de trabalho? Então, vamos prestar bastante atenção que isso é obra de misericórdia. Proteger os pequenos, os pobres, os oprimidos, os enfermos, é aquilo que Jesus ensinou no seu Evangelho. Se nós não tivermos esse coração para aqueles que precisam de nós, então a nossa fé pode ser vã. Nós estamos aí já começando o período de Quaresma, daqui uns dias, próxima semana. Então, vamos fazer um estudo mais aprofundado. Vamos pensar naquelas situações que talvez ocorram no âmbito da nossa família, no âmbito da nossa comunidade. Aquelas pessoas que muitas vezes nos olham com olhares, às vezes, suplicantes e que a gente talvez nem dá atenção. Vamos prestar atenção naquelas pessoas que estão do nosso lado, que sofrem, crianças carentes, pessoas sofredoras, enfermos, idosos, e certamente, sem fazer alarde, vamos fazer a nossa parte, e na Quaresma que estamos aproximando, isso é a maior obra de conversão. Vale muito mais que muitos jejuns, vale muito mais que muitas esmolas, cuidar daqueles que Deus coloca de nós, que nós possamos enxugar lágrimas e socorrer os necessitados, Frei Dimas. Muito obrigado, Frei Moacir, pela sua participação. Espero voltar outra vez. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Então nós faremos agora um pequeno intervalo. Você que nos acompanha, nós no próximo bloco vamos ter o nosso momento oracional. Você é convidado a participar conosco. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. No programa de hoje nós tivemos como convidado o Frei Moacir Malaquias Júnior, que nos ajudou a compreender um pouquinho mais sobre a comissão que cuida das pessoas que estão sofrendo algum tipo de violência, a comissão para os vulneráveis, né? Nós sabemos que também nós somos convidados a fazer parte dessa comissão, denunciando se
presenciamos ou ficamos sabendo de algumas pessoas que estão perseguidas, que estão sendo violentadas, maltratadas, colocadas em situações que ali não é o seu lugar e nem o lugar assim pensado por Deus para cada uma dessas pessoas. Então, nesse momento oracional, nós possamos também lembrarmos de rezar, em especial, por todas as pessoas que se encontram muitas vezes em situações de violência, sofrendo privações, sofrendo perseguições. E para isso nós iniciemos esse momento oracional, traçando sobre nós o sinal da nossa fé. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança em vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro a vós e me aproximo, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas. Amém. Rezemos com muito amor e confiança. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que destes à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, ardente de amor pela Virgem Imaculada, inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo. Pela sua intercessão, concede-nos sem reserva e para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo teu Filho. São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade, patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós. Caríssimos irmãos e irmãs, rezemos uma Ave Maria por todas as pessoas que necessitam de uma graça especial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Possamos, nesse momento, olharmos para a relíquia de São Maximiliano Maria Kolbe, pedindo a Deus, por intercessão desse servo de Deus, desse santo de Deus, deste irmão nosso, a sua intercessão, para que nós possamos, neste mundo, caminhando aos passos de Jesus, caminhando em busca da luz que é o próprio Deus, nós possamos sempre estar na presença de Deus, sempre colocando em primeiro lugar o amor de Deus e depois o amor por nossos irmãos e irmãs. Peçamos a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe, por intercessão de São Maximiliano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, salve Maria Imaculada.